Bom dia, matriarcado. E aí, eu quero saber se vocês tiveram o encontro que estava marcado com a rainha de vocês. Vamos esperar o pessoal chegar. É muito legal, né? Quando as cartas se repetem, quando são boas cartas, né? Quando as cartas são ruins. Ah, existe carta ruim, Maria Gabriela? Existe. Claro. Claro que existe. Só que a atitude que a gente tem em relação às cartas, que tem uma simbologia mais pesada, é que tem que ser outra. A gente não pode só querer o jogo bom. A gente tem que querer a verdade do jogo. Então, tem carta boa? Tem. Eu não sou uma cartomante que vai te iludir falando que, não, temos que amar todas as cartas. A gente tem que amar a verdade. A gente tem carta que a gente não gosta. Só que é ela que vai abrir os nossos olhos. É ela que vai nos salvar. Então, existem cartas boas e cartas ruins? Existem. Mas a sua atitude diante delas não pode ser infantil. De só querer o jogo bonitão, o jogo bom. Você tem que querer a verdade. Você tem que querer enxergar. A primeira carta desse jogo aqui, por exemplo, é uma carta que eu não gosto muito, não. Tem uma bruxa na carta. Eu deveria gostar um pouco mais dela. Muitas vezes eu sou a bruxa da carta, ou a bruxa aparece naquela semana para mim, ou nos meus jogos individuais, sempre tem uma figura de uma bruxa que eu deveria encontrar, que me ajudaria a abrir os olhos. Então, vamos lá. E, gente, será que eu deixei as cartas aqui, ó? Não, retirei. Devo ter colocado aqui. Aqui. A primeira carta do nosso jogo é essa aqui, ó. O 5 de paus. Ó, meu esmalte está todo comido. Minha intenção era tirar o esmalte antes de começar a consulta, né? É uma consulta, não deixa de ser uma consulta coletiva. Antes de começar a live, mas isso não vai ser possível. Dá até para eu fazer durante, mas eu quero me concentrar aqui na mensagem, então foda-se. É isso aí, modo dona de casa mesmo. Olha que interessante. No naipe do fogo, que também é o naipe da imaginação, no meio da historinha que está sendo contada dentro do tarô mitológico, que descreve a jornada daquele naipe, do nada, do Neida, aparece um dragão, uma criatura da imaginação, uma criatura mítica que solta fogo pela boca ou pelas narinas. Apareceu aqui, ó, o bebê da Calize. Tem um dragão no meio do naipe, Maria Gabriela. O que isso significa? Significa que é o momento da gente confrontar a fantasia, da gente realmente sair do fantástico mundo de Bob, sair do mundinho da imaginação e lidar com as coisas de uma maneira mais prática. O que está acontecendo no 5 de paus? Por que tem um dragão ali do Neida? É o seguinte, o herói desse naipe é aquele herói que foi para uma ilha porque ele queria buscar, né? Ele fez uma negociação com o tio dele e ele foi buscar uma relíquia dos deuses, que é um símbolo também do elemento fogo, a lã dourada do carneiro do signo de Áries, Crisómalo, o Crisómalo, eu acho. Esse carneiro, ele salvou a vida de uma criança
cumpriu a missão dele, carneiro dos deuses, o mototáxi sagrado, salvou as crianças de uma terra onde elas estavam sendo perseguidas pela madrasta e conduziu essas crianças com toda a segurança até uma ilha. Chegando lá, o carneiro se despediu da criança e falou: meu amor, tô indo pro céu virar constelação, tá bom? Você tá segura aí, mete bronca, minha pele dourada vai ficar nessa ilha aqui, porque eu não preciso mais dela, agora eu vou virar espírito. E onde essa lã dourada do carneiro estiver, a gente tem bênçãos, vitórias, sucesso, coragem, iniciativa. A gente tem atributos solares. Então essa lã dourada do carneiro protege o lugar onde ela está. E aí o nosso herói que atravessa a jornada de paus, ele quer botar a mão nessa relíquia. Todos os heróis do tempo dele querem. Todo mundo quer botar a mão na lã dourada do carneiro e trazer para casa. É um troféu. Olha que interessante a gente, no meio das Olimpíadas, se deparar com essa simbologia. Um símbolo de vitórias. Eu disse para vocês em algumas lives e também nos stories da semana passada que o naipe de paus é um naipe olímpico. A própria rainha do naipe propõe um torneio de arco e flecha, né? Então ele é um naipe da imaginação porque a partir das nossas ideias a gente cria mundos. A gente entra na corrida da realização. A gente vai atrás, faz o nosso corre para manifestar as ideias no mundo. Esse é o propósito do naipe de paus. Bom dia, amigona. Bom dia, mamada. Estamos numa semana em que as mamadas e as marotas estão sendo abençoadas, né? A rainha das rainhas apareceu no jogo de novo. Então, tudo que está acontecendo nesse jogo aqui é projeto da rainha das rainhas, da imperatriz. Ela está se repetindo porque há 2 semanas a gente lida com a simbologia dela porque é ela que está nos dando essa lição. Mas a gente está lá no sim do jogo ainda, onde o herói de paus vai confrontar um dragão. Ele não vai confrontar à toa porque ele é maluco, porque ele não está sem nada para fazer, porque, né? Por que os homens vivem menos? Não é à toa. Não é do nada. Ele foi até essa ilha buscar esse troféu, essa lã dourada dos deuses, mas quando ele chega lá, as coisas não são bem como ele estava imaginando. Começou agora há pouco, amor. Ó, 8 minutos. Em 8 minutos começou. Então, ele foi lá para buscar essa relíquia. Só que quem toma conta dessa relíquia é o tal do dragão. É o filho da Khaleesi. E aí ele vai ter que lutar contra o dragão. Na real, o rei dessa ilha, ele é um Luciano Huck da vida, que gosta de ver as pessoas se fudendo, vencendo provas, pobres se humilhando para ganhar uma reforma na casa, só com móveis das Casas Bahia. O rei dessa ilha é desse tipo, ele gosta de ver as pessoas se fudendo. Então, quando ele chega lá, nosso querido herói Jazão, ele se depara com o game do rei dessa ilha. O rei dessa ilha diz pra ele o seguinte: você veio aqui, então, buscar a relíquia que todo mundo quer, né? Tu quer o que todo mundo quer. Valeu, então. Só que você vai ter que fazer coisas impossíveis. Você vai ter que cumprir umas provas que eu vou te dar. Você vai ter que arar todo esse terreno, capina esse terreno aí, vamos arar essa terra. Só que eu vou te dar ferramentas diferentonas. Você vai ter que arar a terra com a ajuda de 2 búfalos que soltam fogo pelas narinas. E aí depois que você acabar,
Você vai ter que enfrentar ali, ó, o meu pet, que é aquele dragão, que é ele que tá tomando conta da lã dourada do carneiro. Só que tem um problema. Esse meu pet, ele não dorme com nenhum sonífero. Não adianta, meu amor. Não adianta tu meter ali um clonazepam, tu dar um histamin pra ele. Não interessa. Ele não vai dormir, tá? Então, o que que acontece? Jazão se depara com a realidade. As coisas não estão acontecendo como elas vieram para ele, na cabeça dele. Se o naipe de paus é um naipe da realização, é um naipe onde a gente brinca de ser Deus, de ser deusa, porque a gente manifesta as nossas ideias no mundo. Ideias são fogo. Ideia é elemento fogo, porque é a luz que brota da tua mente e tem o poder de transformar a realidade. Olha que bonito. Então, o que simboliza esse dragão? É uma figura mítica, certo? É uma figura do mundo da imaginação. Ok, a gente aqui está falando de mitologia. Mas esse dragão, especialmente, ele simboliza um momento em que você tira uma ideia da cabeça. Você sai da fantasia. E você lida com essa ideia na prática, na realidade prática. Então, vencer o dragão significa vencer o momento em que a tua própria imaginação está te impedindo de avançar na manifestação das suas ideias. Quando você tem uma grande ideia, você tem um projeto, você está fazendo um mestrado, você está... você está empreendendo na tua área. Quase sempre é uma carta que vai falar sobre as nossas realizações intelectuais, profissionais. Mas às vezes pode ser também uma carta que vai falar de maneira afetiva, mostrando que você está aí delirando sem tomar uma atitude prática para você avançar numa determinada jornada. Então esse dragão simboliza o momento em que você tem uma ideia, mas você está com dificuldade de tirar essa ideia da cabeça e lidar com ela do jeito que ela é aqui, ó, fora da sua cabeça. Porque não tem como você executar qualquer ideia que seja e ela acontecer exatamente do jeitinho que estava na sua cabeça. O resultado final pode ser muito parecido com a imagem que você tem aqui. Mas e a realização? A realização é foda. Você vai quebrar a cara, você vai se frustrar, você vai lidar com o fator tempo. Então, tirar as ideias da cabeça, quem é realizador, quem trabalha com cultura, quem tem um lado artístico muito foda, sabe. Tirar uma ideia da cabeça e colocá-la em movimento no mundo sempre envolve quebras de expectativas, combate às nossas ilusões. Então a primeira carta, é uma carta desagradável, porque ela vai falar que você precisa confrontar suas ilusões, e as ilusões são muito gostosas, não são não? As ilusões são deliciosas, elas nos protegem. Mas aí olha que interessante, na semana passada a gente não deu muita confiança para a carta complementar. Eu mesma não dei muita confiança para a carta complementar. E ela estava ali mostrando pra gente que a gente estava em estado de negação. A gente estava se recusando a enxergar alguma coisa. 2 de espadas. No 2 de espadas o herói tá assim, ó.
E aí de um lado tem a mãe dele, do outro lado tem o pai dele, e eles estão apontando espadas, eles estão declarando guerra um ao outro. Então é um filho que está se recusando a enxergar o BO familiar que está ali, ó, na frente dele se manifestando. Essa carta estava dizendo que a gente estava em estado de negação. Então a gente vira do jogo passado para esse jogo agora com uma carta no sim, que é aquela que manda a gente sair da fantasia, abrir os olhos, lidar com o fogo dos realizadores na prática. Então é uma semana que está pedindo para você combater a sua fantasia. Vai lá enfrentar os desafios. As coisas não vão ser mesmo do jeito exato que estão na sua cabeça, o que não significa que isso seja ruim. Às vezes elas vão ser melhores ainda do que estão na sua cabeça. Às vezes elas vão conter desafios que vão te dar um sacode para você se alinhar à própria realização dos seus projetos. Então quem está tendo ideias e quer levar suas ideias adiante tem que combater os delírios, sair do fantástico mundo de Bob e lidar com as coisas de maneira prática. Não vai ser o que você está pensando, chegou a hora de abrir os olhos. Só que aí ele se depara com esse cenário. Ele vai ter que vencer um dragão que está segurando essa relíquia, esse troféu dele. Por isso é o naipe olímpico, é o 5 de paus, é a carta onde esse herói vai confrontar um grande desafio para ele botar a mão nesse troféu. Só que ele tá quase desistindo. Sabe quando você vai botar a ideia em prática, ela não é nada do que você tá pensando? Aí você pensa, cara, eu vou desistir dessa porra. Eu vou desistir do meu álbum. Eu vou desistir do meu livro. Eu vou desistir do meu projeto. Vou desistir do e-book que eu tô criando. Eu vou desistir desse vestido que eu tô costurando. Eu vou desistir desse mestrado. Aconteceu uma coisa muito legal na semana do imperador. O meu tio, casado com a minha mestra de tarô, ele é o meu tio mesmo, ele é irmão da minha mãe. Casado com a minha mestra de tarô que não quer mais saber de ninguém. Ela quer viver a vida dela de velhinha no meio do mato, e eu respeito isso. Ela quer até que a identidade dela seja preservada, então eu nem falo muito sobre ela. Posso falar sobre o nome dela? Posso. Não posso ficar marcando ela, essas coisas. Por que eu tô falando isso? Porque já me cobraram aqui de eu divulgar minha mestra. Mas ela é uma senhora. E ela já sofreu muito na mão da minha família, como companheira do meu tio. Então eu apenas respeito. O meu tio, surpreendentemente, me procurou para fazer um trabalho de faculdade, porque ele está fazendo faculdade de artes. Olha que lindo. Ele está com 66 anos, eu acho. E ele está fazendo uma faculdade de arte. Então ele me procurou porque ele não sabia usar o Canva. Gente, muito fofo, né? Eu ajudei ele a fazer o trabalho da faculdade. Só que quando ele me procurou, ele falou assim, Gabi, dá até vontade de desistir dessa faculdade, porque eu não entendo nada dessas coisas digitais, eu tenho muita dificuldade com isso. Eu falei, você não vai desistir. Você não vai desistir, eu não deixei amigas minhas desistirem de mestrado. Você não vai desistir da tua faculdade, a gente vai ajudar no que for necessário e você vai levar até o final. Ele está quebrando um karma familiar enorme com isso. Ser uma pessoa da geração dele, da geração dos meus tios, da minha mãe, que leva adiante, leva até o final um projeto relacionado aos estudos. Eu tô aqui para te dizer que você não vai desistir. Às vezes desistir é bom. Às vezes a melhor coisa que a gente pode fazer é desistir. Que é quando a gente solta aquilo que não era para ser, é que vem o que realmente é do nosso caminho. Mas, neste caso, no caso do tarô desta semana, é confrontar o seu pensamento, sim. Adequar o seu pensamento a como as ideias são transitando aqui, ó, na realidade ao teu redor.
Eu botei o nome do jogo dessa semana. Ah, eu não posso falar isso agora não, que eu vou chorar. Sou eu, ó. Olha a calcinha dela. Imperatriz. É o arcano da Imperatriz na calcinha dela. Atrás tem os meus gatos. E tem o livro da sacerdotisa. Para eu colocar isso aqui em prática, eu tive que combater o dragão das ilusões. Foi muito difícil. E mesmo depois do livro pronto, eu ainda tive que combater algumas ilusões que eu carrego. Coloquei pela primeira vez em 5 anos de lives do Tarô da Semana. Eu estou há 5 anos, toda semana, fazendo isso aqui. Sei lá, acho que mais de 300 pessoas já passaram pelo laboratório. Para a maioria delas eu pude jogar individualmente. Então, as minhas ideias, as minhas palavras, minha interpretação disso aqui, que é uma vida inteira estudando isso, eu sei que contribuiu para mudar muitas vidas. Começou há 21 minutos, Adélia. Mas por algum motivo a gente tem coisas que travam a gente de ir lá, no sentido da nossa realização, né? Tem coisas que estão num nível muito inconsciente. E a gente não consegue acessar, resolver, não é assim. Vou trocar minha skin e vou conseguir fazer o que eu quero fazer. Quem fala sobre essas maiores dificuldades que a gente tem de realizar o que a gente tem para realizar é essa criança aqui, ó. Essa criança birrenta, desculpa, perdão, não é essa aqui não, essa criança birrenta aqui, ó. Que em vez de cuspir fogo, tá cuspindo vento. Entre todos os pajens, ele é o único que é um deus, já é um deus, ele já nasceu deus. A gente tem o pajem de ouros dentro do tarô mitológico, que é o Triptólemo, é um outro garoto, ele era mortal e ele foi divinizado pela deusa Deméter. Deméter, para agradecer, porque o Triptólemo testemunhou o rapto de Perséfone e deu para essa mãe a informação de que ela precisava, a Perséfone transformou ele num deus da agricultura. Então ele é um garoto responsável por semear. Pajem herdeiro, exatamente. Esse é o pajem de ouros sobre o qual eu estou falando. Mas aqui, quem saiu no não da nossa semana foi o pajem de espadas. Eu vou introduzir o pajem de espadas. Então, esse garoto de ouros foi abençoado, ele virou um deus depois. Mas esse aqui não. Esse aqui nasceu Deus. Nasceu todo-poderoso. Mas como ele é uma criança e insiste em ser criança até o início da vida adulta, ele abusa muito do poder dele. Ele tem uma relação infantil com o poder dele. E ele é, sobretudo, um pajem das palavras. Ele é um pajem do pensamento, porque o naipe de espadas é o naipe do elemento ar. Ah, mas Maria Gabriela, o naipe de paus também não é o naipe da imaginação? Sim. Só que as ideias que precisam avançar e que encontram barreiras que estão nas nossas próprias crenças, barreiras no pensamento, barreiras causadas pelas dores que a gente enfrenta na vida, pelos nossos traumas, quem lida com isso é espadas. As espadas são aquilo que eu tenho que ceifar, que cortar, para que o pensamento avance. São as ideias, os modos de olhar,
os sofrimentos, as crenças limitantes que eu não posso levar adiante. Então, quando o pensamento tem que ser revolucionado, eu lido com espadas. Quando eu estou criando vida nova a partir do pensamento, eu lido com paus. Certo? Feliz aniversário para você, Thalitíssima. Que lindo. Que você seja muito feliz. A Thalita diz, emocionada, semana que vem faço aniversário, uma mudança de ciclo que começou lá em 2017. E foi você que me incentivou a mudar minha vida naquela época. Você é a luz. Luz. Somos luz. Em 2017, eu tava... pelo primeiro ano na vida, eu acho, que vivendo exclusivamente da cartomancia. Em 2015 eu saí do serviço público, em 2016 minha vida ainda estava desorganizada. Perguntei ao baralho, o que eu vou fazer da minha vida agora? Se eu não vou seguir carreira no direito, se eu fui exonerada do serviço público, fudeu, o que eu vou fazer? Aí eu fui perguntar ao baralho, o que eu faço? O baralho disse, você já faz. E eu realmente já fazia. Eu já escrevia. E eu já era uma cartomante desde a metade da minha adolescência. O Pajem de Espadas é a criança armada dentro de nós. Então é a criança que precisou se armar dentro de você. Seja lá o que você tiver passado. Todos os teus sofrimentos familiares aí, os traumas, aquilo que fez a criança em você sentir muita dor. Tudo isso é o Pajem de Espadas. Mas graças aos deuses, essa carta está no não. Porque ela faz a gente ter comportamentos infantis na vida adulta. Ela faz a gente não querer responsabilidades, ter uma relação muito ruim com a nossa palavra. Essa é a sombra dos que têm o dom da palavra, né? Tem uma relação ruim com a palavra. Você tem uma relação muito boa e consegue escrever, consegue criar, consegue produzir um livro, escrever um roteiro. Mas você tem que lembrar que se a sua palavra é o teu ouro, então você vai ter que honrá-la. Mas é muito fácil a gente descambar para promessas não cumpridas, para mentira. As mentirinhas que você acha que não vão dar em nada. Mas por que não fala a verdade? Por que não lida com a verdade? Eu tenho um amigo ariano. Tinha que ser um ariano, né? A verdade é isso, é a manifestação do fogo. Tem um amigo ariano, o Ivan, que ele só fala a verdade, cara. É meio chocante, assim, estar na presença dele. Não dá desculpinha pra amenizar porra nenhuma. Ele tá afim de fazer, ele faz. Ele não tá afim de fazer, ele não faz. Ele pode, ele não pode, ele vai falar na tua cara que ele não pode. É uma aula pra mim. Muitas vezes a gente aprendeu a mentir porque precisava ser aceito. Ou precisava amenizar os efeitos daquilo que a gente diria, né? Se ele não tem ascendente em aquário, eu acho que não. Acho que não. Mas o ascendente é mais o corpo, né? O primeiro. É o que vem primeiro. É a aparência. O corpo são os impulsos iniciais. A astrologia moderna vai dizer que é o ego também. A tradicional foca mais no corpo. Essa sobrancelha aqui, muito expressiva, é o chifre do carneiro. Então esse garoto, o Pajem de Espadas, ele vai aparecer todas as vezes que a gente estiver confrontando a criança dentro da gente
onde ela aprendeu a se defender, a se armar, a ser respondona. E quando ela aparece de novo na vida adulta e a gente não consegue honrar os compromissos, as responsabilidades, a gente quer sumir, a gente quer fugir, a gente quer ficar delirando, a gente quer ficar enchendo o cu de erva, entendeu? A gente quer encher a cara, a gente quer ficar na garotice. A gente quer ser moleque, moleca. Errei, fui moleque. Errei, fui moleque é um clássico do Página de Espadas. Só que ele tá no não, graças a Deus, né? Alô, alô, graças a Deus. A gente precisa abrir os olhos e combater, ou melhor, acolher esse nosso lado criança, travessa. Por quê? Temperança. Temperança está no porquê da semana. E aí eu tenho uma coisa muito importante para falar para vocês sobre a temperança. É muito séria essa carta. Essa carta é uma intervenção divina seríssima. É como se o divino mandasse pra gente um ser de muita luz, um anjo, para nos curar, para pegar na nossa mão e ser nosso médico, nosso psicólogo, para fazer massagem na gente, ser massoterapeuta. A temperança, dentro da sequência dos arcanos maiores do tarô, ela vem depois do arcano da morte e antes do arcano do diabo. E aí, se você vivencia o tarô, se você vive as cartas ali, você tem que ser guiado por alguém, né? Por um mestre. Você pode se dispor a fazer? Pode. Mas com quem é que tu vai trocar ideia? Eu tive a sorte de ter uma mestra que me guiou durante anos, vivendo cada uma das cartas maiores na sequência certinha. Não tem pra onde correr. Não dá pra desistir. Vai ter que ir até o final, vai ter que ir até o arcano do mundo. Então a temperança, aliás, cada um dos arcanos do tarô, quando você vivenciar, você vai sentir no que ele é diferente do arcano anterior. E você vai sentir a preparação para o próximo, mas só vai descobrir que era uma preparação para o próximo quando você chegar ao próximo. Então, como eu vivi isso aqui, eu não poderia fazer outra coisa porque eu vivi isso aqui. É o tema ao qual eu mais me dediquei na vida. É o oráculo. Eu consigo te dizer por que a temperança é a temperança. E te fazer enxergar isso considerando a carta que vem antes dela e a carta que vem depois dela, na sequência dos arcanos maiores do tarô. Para quem não entende nada do tarô, o tarô tem dois grupos de cartas. Os arcanos maiores, que são 22 cartas que falam sobre os maiores mistérios que cercam as nossas andanças terrenas. É o processo de individuação. É o torna-te aquilo que de fato és. E o tarô tem também um grupo de cartas menores, que são os naipes do baralho comum, que originalmente não fazem parte do tarô. Originalmente, tarô é arcanos maiores. Mas os arcanos menores, eles foram agregados, em algum momento da história foram agregados ao tarô. Então a gente tem 78 cartas. A temperança é muito séria. Ela vem depois do arcano da morte e antes do diabo. Então vamos pensar por que ela vem depois do arcano da morte. O que acontece? Alguém morreu. O que você pensa? Quais são suas crenças a respeito do que acontece ao espírito? Não tem espírito? Tem espírito? Vai para um plano superior? Não vai? Vai para a natureza? Reencarna imediatamente? O que você acha que acontece? Eu sou reencarnacionista.
Sempre esse joinha aparecendo aqui, né? No momento que ele nem foi chamado aqui. Estão falando de coisa séria, joinha. Porra. Eu sou reencarnacionista. E eu acredito naquelas coisas todas lá que o kardecismo me ensinou do que acontece com o espírito quando vai. Eu só não acredito que a coisa seja tão branca assim, tá? Eu acredito em planos espirituais, por exemplo, indígenas. 100% indígenas. Existe dentro da cosmogonia de algumas religiões de matriz afro-indígena, esse plano espiritual completamente indígena ou completamente mestiço. Existe a Ruanda, existem os... Como é que é o nome, gente? Existe o Juremar, né? Então tem os seus reinos aí, tem outras cosmogonias que vão dar outras explicações. Mas eu acredito fortemente na ancestralidade nesse sentido espiritual da coisa, e em reencarnação. Seja como for, no mínimo eu penso que você acredite no espírito, ou acredite que a nossa consciência está para além do corpo, porque você está em uma live de uma cartomante, né? Então eu acho que tu não é ateu ou ateia, mas pode ser que eu esteja falando para pessoas também que são ateus ou ateias que pensem as simbologias puramente pelo aspecto mesmo do inconsciente coletivo. A temperança é uma carta que defende a existência do espírito. Ela acredita que o espírito permaneça, que ele esteja para além da vida terrena. Ela é uma carta que é mencionada na Bíblia. A Bíblia fala sobre temperança como uma qualidade, um atributo que pode representar um autocontrole, um equilíbrio que você obtém junto ao divino. E aí você não se perde de si, da tua plenitude espiritual, você consegue encarar as coisas com mais lucidez. Mas a temperança dentro do tarô, ela é um anjo. Ela é um anjo divino que concede essa temperança e que trabalha eternamente para o equilíbrio e a cura da humanidade. Poderia ser um bodhisattva. Os bodhisattvas dentro do budismo são seres de uma consciência tão elevada que eles já poderiam ser budas, eles já poderiam ser iluminados. Só que eles escolhem continuar ajudando o ser humano a diminuir o seu sofrimento terreno, a se libertar da roda do samsara, que é a roda das expiações terrenas. Uma das deusas do mês que se encerra, que é uma deusa do ano, é Tara. Ela é vista como uma bodhisattva no Tibete, mas ela é originalmente uma divindade hindu. A Juliana falou que temperança é um dos frutos do espírito. Muito obrigada, é isso aí. E ela é uma das deusas do mês e do ano. E ela fala sobre a gente encontrar, por exemplo, essa temperança aqui. Ela fala sobre centralização dentro do oráculo da deusa, que pode ser um sinônimo para concentração, que pode ser um sinônimo para meditação. É uma deusa que nos ajuda através do processo meditativo. Ela é considerada uma barqueira que tira a gente das turbulências do samsara e nos conduz à margem segura do nirvana. Tan, 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 tan. Gente, o Caetano cantando a Nirvana. Lembrei dele agora. Passou meu ódio. Quer dizer, nem sei. Vamos lá. A temperança, ela garante
o nosso processo de regeneração. Alguns deuses de criação do mundo, como eles têm o poder de criar tudo, também representam esse poder de regeneração, de cura profunda, de apaziguamento, de misericórdia divina, compaixão, perdão interno. Trazem essa paz, essa tranquilidade que a temperança traz. Como é o caso de Kuan Yin, por exemplo. Kuan Yin se torna uma bodhisattva do budismo chinês, mas originalmente ela não é uma bodhisattva da compaixão no budismo chinês. Ela é uma grande mãe de povos originários que formaram a China. Ela é a mãe que gera todas as coisas. Então, dentro do oráculo da deusa, Kuan Yin representa a compaixão. Porque voltar a essa deusa que criou tudo, na real, é você ter a capacidade de recriar, de regenerar. Se gera tudo, tudo regenera. Oxalá também. Você entrega uma comida para Oxalá e pede paz para sua cabeça, pede tranquilidade, pede misericórdia divina ao Criador. Se criou tudo, a tudo ele pode regenerar também. Então a temperança fala dessa qualidade de energia que eu reconheço dentro do baralho cigano nos lírios. Os lírios brancos. A temperança traz a nossa regeneração. Ela cura tudo. Porque ela sai depois do arcano da morte. Ela vem depois do arcano da morte. Na jornada dos arcanos maiores. Então ela cura o morto do processo do desencarne. Ela cura quem fica e atravessa o luto. Ela é o descanso. As férias da existência. Ela pode, por esses dias, te levar ao médico. Mostrar para você que você tem coisas para curar. Fazer você iniciar uma terapia. Ela pode, por esses dias, representar um processo de algum ritual, alguma coisa espiritual que vai te trazer refazimento, regeneração. Ela pode representar a necessidade do silêncio, de você acalmar um pouco a sua mente. E quais são os recursos que você tem para acalmar a sua mente? De quais recursos você dispõe? Eu comecei essa semana com uma crise de pânico. Não tem nada acontecendo para eu estar vivendo uma crise de pânico. Mas é a segunda do tipo que eu tive esse ano. Tem uns 2 meses que aconteceu desse mesmo jeito. De eu ficar hiperventilando sem explicação, não aconteceu nada. Não tá me faltando ar. Eu sou fumante há menos de 10 anos. Ah, isso não significa nada, é verdade. Pode ter alguma coisa acontecendo. Mas eu quero dizer que, enfim, a temperança já saiu no tarô da semana, já começou a semana me levando ao médico. Voltei para casa com um vidrinho de clonazepam. Meu clonazepam aqui, doutora. A temperança pode, por esses dias, dizer que você tem todo o direito de ter um pouco mais de paz, sabe? Então, para isso, a gente vai ter que passar pelo 5 de paus. Abrir os olhos. Olhar para o que está nos incomodando, tirar as ideias da cabeça e lidar com elas na realidade. Na realidade prática, né? Claro que o que está na nossa cabeça também é realidade pra gente. A leitura que a gente faz da realidade. É preciso fazer uma outra leitura quando o 5 de paus sai. Você tem que ser surpreendido pela materialidade dos fatos. Você tem que ver que você estava pensando errado, que você estava criando uma estratégia equivocada, que você estava agindo errado, você estava delirando.
Então a temperança vai conceder a gente esse processo de purificação, de apaziguamento, de cura profunda, se a gente estiver disposto a enxergar realmente as coisas para além das nossas ilusões. E vice-versa. Talvez a gente precise da ajuda da temperança para viver essa abertura de olhos. Talvez você precise da ajuda de um terapeuta, da ajuda de um sacerdote, uma sacerdotisa. Você precisa de um amigo que te tranquilize, que bata no teu ombro e fala, cara, calma. Eu acho que você pode estar se cobrando demais. Respira. Respira. E pra gente também viver esse efeito da temperança, né, é preciso entender aqui o pajem de espadas no não. O jogo tá pedindo pra gente deixar de ser infantil. O sentido mais básico dessa carta sair no não aqui é que os teus conflitos de criança, que fazem você ter ainda certos comportamentos infantis na vida adulta, isso pode estar dificultando, fazendo você se recusar a abrir os olhos. Bonito, né, Alana? É bonito. Quando a Imperatriz sai, sempre é bonito. Mesmo que a mensagem dela seja um pouco dura, e no caso é. Ela foi pedir ajuda à temperança. Ela subiu pro topo do jogo. Ela tá lá no meio do topo do jogo. Tem 3 cartas no topo do jogo. Então ela sai igual uma Jesusa. Ela, com uma carta do lado dela e uma outra carta do lado dela ali, ó, a redenção. Mas ela bota a temperança no porquê do jogo. Ela diz, quem manda nesse jogo sou eu. Esse jogo continua sendo um propósito para que você encontre a rainha dentro de você, a realeza dentro de você, o seu poder criativo, o seu poder de deixar a tua vida com a configuração que você quer. O teu poder de se maternar. O seu poder de construir uma maternidade diferente. E de criar suas coisas, sabe? Ela vai pro topo do jogo, ela sai do porquê e deixa no porquê a temperança. Então ela pede ajuda à temperança para um processo de cura que tem que acontecer. Que processo é esse? Precisamos abrir os olhos, agir, sair das ilusões, porque a criança dentro de nós já deu. Ela tá no não. Ela tá fazendo a gente dar defeito o tempo todo, porra. Acorda, menina. Bom dia, matriarcado. Vamos abrir os olhos. Esse despertar tem que rolar, galera. A Adele comenta, ontem o que mais pedi aos céus foi maturidade, foco e disciplina. Junto com a TPM, a vontade de ficar presa em casa e fugir de tudo e de todos é forte demais. Ah, mas e aí? O que você entrega pro bicho dentro de você que tá mostrando os caninos na TPM? Como é que você medica esse bicho? Como é que você se ajuda? Isso é temperança. Tem que entrar uma temperança em cena. Alguma misericórdia divina, algum calmante. Entendeu? O dragão, Isabel, que comenta, essa semana sonhei com a cabeça do dragão e depois com a minha criança. Sonhou com o jogo, né, cara? Tá aí. O dragão, já viram quantos dragões tem? Cólera do dragão em animes. O dragão tá presente em várias cosmogonias asiáticas. Assim como a gente vai ter a cobra em mitos de criação do mundo ocidentais, a gente vai ter o dragão. O dragão é um parente ali da cobra. É uma memória, né, dos dinos que a gente carrega. A gente carrega essa memória dos dinossauros.
Então, o dragão, ele por exemplo, está relacionado a Nukua, que é uma deusa chinesa, que é aquela que organiza toda a criação da Kuan-Yin. Então, a Kuan-Yin começa a criar o mundo, criar todas as coisas que existem na natureza, e a Nukua, que é uma vovozinha chinesa, ela vem, se desdobra como um aspecto da Kuan-Yin, né, uma segunda deusa que brota da Kuan-Yin, e ela coloca toda a criação do mundo em ordem. A gente se organizar também é uma forma de aproveitar a criatividade da Grande Mãe, a criatividade da Imperatriz. Organizar-se também é temperança. Colocar todas as coisas em seus devidos lugares para que a criatividade flua sem criar o caos. Então, o que está em desordem na nossa vida? A temperança também vai falar sobre processos, por exemplo, literalmente de faxina. Às vezes está faltando tu fazer uma faxina aí na tua casa. Uma faxina física ou uma faxina energética. Você precisa ter maneiras de limpar a sua energia, seu templo, seu corpo, sua casa, seu território. Então a temperança vai restituir a paz e a harmonia onde a coisa está caótica. É esse o objetivo dela. É uma carta de cura. E aí quem é que traz essa carta de cura para o jogo? É a Imperatriz. A Imperatriz sai no topo do jogo, ladeada por duas cartas. Vou te atender, querida. Seja muito bem-vinda. De um lado da Imperatriz, né, que vem antes da Imperatriz, é o 6 de espadas. E quem vem depois da Imperatriz é o 9 de copas. Quando a gente chega lá na 9 de copas, vai ter uma surpresinha, tá? Tem presente. Tem presente no final do jogo. O 6 de espadas vem antes da Imperatriz, porque ele faz a gente sair dessa mente turbulenta mesmo do Pajem de Espadas. Esse garoto é puro caos. O nome dele é Zéfiro. Ele é o deus dos ventos. Sabe qual era a coisa que ele mais gostava de fazer, a brincadeira preferida dele? Afundar barco. Ele adora afundar barco. Com a força dos ventos. Então a gente sai dessa turbulência do Pajem de Espadas. Sai dessa turbulência do 5 de paus, de meu Deus, preciso encarar a realidade, preciso sair da fantasia, preciso abrir os olhos. As coisas não são como eu tô achando que seriam. Aí a gente chega lá numa tranquilidade do 6 de espadas. 6 de espadas não significa a inexistência de problemas. Ele está acontecendo dentro do naipe dos problemas. O naipe do BO, dos conflitos. Só que é um momento de trégua dentro da mente do herói que atravessa o naipe dos conflitos. É um momento em que ele está navegando em águas tranquilas, porque ele está ciente de que ele vai ter uma missão a cumprir. Ele está processando isso. Ele está aceitando que ele tem uma missão a cumprir. Então a mente dele está se organizando. Ele está colocando as coisas nas prateleiras certas para ele lidar com o que ele vai ter que fazer. Mas é um único momento dentro do naipe de espadas em que o herói tem alguma tranquilidade mental, cara. Quem é que vem do outro lado da Imperatriz? O 9 de copas. Peraí, mas na semana passada a gente não teve cartas de copas também? Quais foram elas? O 6 e o 8. As cartas mais cagadas de copas. O sino é a temperança. Pode ser a Imperatriz também. No 8 de copas, que estava no topo do jogo, então ele saiu de cena e ele deixou alguém no lugar. Ele deixou a carta seguinte a ele. A gente conseguiu sair dele. Esse jogo diz que a gente consegue voltar do inferno. O 8 de copas é a descida.
A heroína do naipe de copas, Psique, ela quer o amado de volta, então ela vai fazer um acordo com a Afrodite. A Afrodite manda ela cumprir várias provas. A última prova era impossível, descer ao mundo dos mortos e voltar. E quando ela volta, ninguém acredita que ela poderia voltar. Quando ela volta, nada mais pode ser negado a ela. Ela venceu a si mesma. Ela saiu da escuridão e amanheceu em si mesma. Bom dia, matriarcado. No 9 de copas, a gente sai dos períodos trevosos da vida. O que ela ganha o direito de reivindicar quando ela volta de uma prova tão difícil? Ela sobreviveu a uma dor muito séria. Ela sobreviveu a essa descida ao mundo dos mortos, onde ela foi encontrar Perséfone. Perséfone gostou da cara dela. Pombagirona lá, a rainha do submundo, gostou dela, tratou ela muito bem, falou: garota, sobe. Sobe, toma aí o que a Afrodite pediu. A Afrodite pediu um pouco da beleza de Perséfone. Então correria o risco da Perséfone entender que essa garota chegou ali de maneira, abusada, né? Mas não, a Perséfone pegou na mão dela e falou: menina, você não era nem pra estar aqui, você não tem que descer ao inferno por amor. Mas já que você desceu, cresce. Cresce, você é imensa. Enxerga o que você precisa enxergar aí, no meio dos teus fantasmas, e volta. Volta com essa beleza aqui que a Afrodite pediu para você vir buscar comigo. Então ela sobrevive ao próprio inferno. São as situações que levam a gente a descer os infernos interiores. Descer os infernos interiores pode ser uma crise de pânico, pode ser você ter uma super desilusão amorosa, pode ser você estar sofrendo por uma história familiar. É um inferno conhecido. Inferno é nosso amigo. Esse inferno que é só teu e que você está mapeando, aprendendo a voltar dele, a reagir. Bota um biquíni, minha filha, e reage. Então a Imperatriz está entre essas duas cartas. Tem mais uma coisa sobre o 9 de copas. A Psique não desceu ao inferno por causa do boy dela. Quando ela volta, ela ganha o direito de dizer a Afrodite: meu prêmio, quero meu prêmio. Se eu passei por tudo que eu passei por causa desse boy, então eu quero esse boy agora. Ela volta reivindicando tudo que é dela por direito. Eu não estou dizendo que você ganha o direito de então ficar com o cara que te conduziu ao seu inferno interior, ou a mina que te conduziu ao seu inferno interior, quando você volta desse período. Não é uma prova. Ou pelo menos não é uma prova que diga respeito ao outro. É uma prova que só diz respeito a você. Isso pode acontecer para algumas pessoas. Algumas pessoas podem reatar. É uma carta de reconciliação. Algumas pessoas podem se reconciliar por esses dias. Mas eu quero dizer que essa carta é sobretudo uma reconciliação consigo. As coisas às quais você tem direito na vida. E quando você está indo lá para o inferno de si mesmo, você não usufrui disso, você não desfruta. Então quando você volta fortalecida para a sua dimensão mais luminosa, mais solar, ou quando pelo menos você respira fora do inferno, né? Você olha para a vida e pensa: caraca, Simba, vamos lá, isso tudo aqui é teu, gata. Você sente voltar aquele fôlego de quem se autoriza. Ela ganha o direito ao amor desse boy, mas o amor desse boy na sua vida pode ser um monte de coisa. Então, quando a gente volta do inferno, o que acontece? A gente ganha motivos para comemorar, a gente consegue
pensar, caraca, eu venci isso, eu passei por isso, tô viva. Você olha, né, pra tua vida e pensa, caramba, quanta coisa eu tava perdendo, eu tava deixando escapar, porque eu tava sempre descendo no inferno. E você volta com alguma sabedoria de lá. Essa sabedoria toda de quem desceu aos infernos interiores muitas vezes, isso vai se acumulando. E chega um determinado ponto, determinado número de selos que você junta, você não precisa mais descer a esse inferno, você pode descer por um outro elevador, uma outra dimensão do teu inferno interior. Não precisa descer sempre as mesmas dores ou pelas mesmas dores. A gente encontra maneiras de sair dali, encontra as saídas. No 9 de copas a gente encontra saídas, se reconcilia. É um casal em uma fase um pouco mais madura, se acertando. Ou é você encontrando alguém, por exemplo, que tenha... que esteja mais compatível com o nível de maturidade, entendeu? Que você tem agora. No 9 de copas é uma reconciliação, essa reconciliação pode ser consigo. Você volta daquele abismo interior e pensa, cara, tudo bem, vamos perdoar por essa porra, vamos seguir em frente, tem tanta coisa pra eu curtir, pra eu desfrutar. Você se autoriza a seguir em frente. Então a Imperatriz está ladeada por uma carta que organiza a mensagem da base do jogo e por uma carta que representa um desfecho extremamente positivo em relação ao processo que se iniciou na semana passada. Um processo de virar o disco, de sair do período trevoso e entender que você tem todo o direito à luz. E aí vocês lembram que lá no início do jogo eu falei sobre a bruxa? Uma bruxa pode aparecer essa semana. Pode ser uma mulher que te ajude a enxergar mais, uma pombagira. Pode ser um homem, mas pode ser uma terapeuta, uma médica. Uma bruxa pode aparecer para desmitificar aquilo tudo, aquele monstro, aquele dragão da tua imaginação. Assim como o Jazão, o Sim do nosso jogo, se depara com esse desafio intransponível, porra, vou ter que vencer um dragão que não dorme de jeito nenhum. Como é que eu vou fazer isso? Vou desistir. Aí vocês lembram? Eu falei pro meu tio não desistir da faculdade. Então, essa bruxa, ela e ele se atraem um pelo outro. Ele tá lá na ilha de bobeira, pensando como é que eu vou fazer pra vencer esse dragão, fudeu. E ele, de repente, dá mole pra uma garota que tá circulando ali pela ilha, que por acaso essa garota é a princesa da ilha. Ela ajuda ele, porque ela é uma princesa e é uma bruxa ao mesmo tempo. E ela odeia esse pai, o rei da ilha, que impôs um monte de desafios ao Jazão. Então ela ajuda ele. E aquele desafio que parecia impossível, ela vence assim num piscar de olhos. Então o que essa carta representa? Que ao mesmo tempo em que é difícil esse processo de tirar uma ideia da mente, combater suas ilusões e lidar com ela de maneira prática, sair das ilusões é difícil, mas quando você sai, você também encontra outras saídas, apoio, amparo. Você, ao sair, você quebra a ilusão que estava na sua mente, mas você também olha ao redor e tem mais caminho. Tem soluções que também vão aparecer e te surpreender. Então ele vence o dragão com a ajuda de Medeia. Certo? Sobretudo essa que ao mesmo tempo bruxa e princesa, ela é só um dos personagens da nossa rainha. A nossa rainha está movimentando esses personagens aqui dentro da gente, vai movimentar ao nosso redor, pra gente ver cenas, se inspirar. Por exemplo, as Olimpíadas. Cara, eu tô chorando muito com as notícias, não tô super acompanhando tudo não, mas choro, me comovo.
E também se emendou com o final de Bridgerton, que eu estava assistindo, e a série da Rainha, que é mais bonita ainda. Eu recomendo para todo mundo a série da Rainha Charlotte, que é uma história dentro de Bridgerton. É lindíssima essa série, é muito comovente e é aquele porradão assim de amor, de cara, vamos acreditar no amor. A vida pode ser muito mais bonita do que essa pobreza afetiva toda que tá ao nosso redor, sacou? Que as pessoas, elas só querem se comer mesmo. Como diz o Milor Fernandes, e na alminha não vale nada, não tem troca, não tem imensidão, não tem... É só aquela porra ali, consome e descarta. Então a série da Rainha mexeu muito com o meu coração. Falei assim, caralho, que presente da Imperatriz pra minha poesia. Só podia ser a Shonda. A Shonda é a autora, a produtora executiva dessa série, né? Tem os roteiristas dela lá, mas é a adaptação dela. Eu não vou lembrar os nomes dos romances. Mas enfim, já divulguei nos stories, vocês vejam lá. Ela é uma super... Ela tem várias séries e vários filmes conceituados, enfim. Então, assim, a Imperatriz, ela é a dona desse jogo aqui. Ela veio na semana passada. O processo dela ou se completa aqui ou não, ou semana que vem a gente pode ter Imperatriz de novo. A gente vai entendendo conforme os jogos acontecem. E certamente ela manda, ela chega ao trono dela nesse jogo aqui. E pra mim isso é ainda mais especial, porque eu vou realmente encontrar minha rainha. Eu realmente vou. Eu vou fazer uma obrigação pro meu orixá. Então, nessa semana tão importante, tão especial pra mim, eu tomo coragem de sair das sombras e voltar a falar publicamente sobre o meu livro, que é o livro que me mostrou que eu aprendi a sair de certos infernos. Há certos infernos afetivos ou inferiorizantes para a mulher, aos quais eu não volto nunca mais. Eu me disse tudo o que eu precisava me dizer durante anos da minha vida, todos os dias de manhã. E eu publicava isso no Facebook para milhares de mulheres, sob a hashtag Bom Dia Matriarcado. Para mim era o meu despertar, o meu amanhecer, compartilhado. Só que esse livro foi para as sombras, porque mesmo depois de realizado e depois de eu colocá-lo à venda e tudo mais, uma tragédia familiar se abateu sobre mim. Mais uma vez o masculino familiar rivalizando com a realização das mulheres. Então, por muito tempo eu não tive confiança nesse livro, eu tive vergonha de ter passado por coisas desse livro. Eu não honrei prazos desse livro. Eu me sinto em dívida com as pessoas que me ajudaram a produzir esse livro. Mas eu tô acordando pro fato de que se eu quero continuar escrevendo, eu tenho que limpar o meu karma com esse livro. Eu tenho que deixar que vá pro mundo esses 300 exemplares que eu tenho em casa ainda. E eu não deixo. Então, há muito tempo, o jogo vem conversando comigo. O jogo de Ifá. E hoje eu vou fazer uma obrigação. E vou encontrar a rainha das rainhas, a mãe de todos os orixás. Alguns por adoção, como eu sou uma filha adotiva. Então eu só peço que Iemanjá nos abençoe, que ela permita que as nossas ideias possam seguir em frente, porque ela é a mãe de todas as cabeças.
Todos os oris, todas as consciências são filhos dela. Me perdoem pelos meus erros. Eu vou honrar o que o orixá me deu. Tô aprendendo. Obrigada por vocês estarem aqui toda semana. Houve semanas em que eu me senti muito sozinha, mas fazer a live me segurou. Me mostrou que eu não tô sozinha. Eu quero me corrigir diante do meu trabalho. Talvez eu saiba em algum lugar de mim que se eu me corrigir nada me segura. Eu fico vacilando comigo mesma. Mas com ajuda eu aprendi a vacilar menos. O Raro me ajuda, a Lana me ajuda, todas as mulheres que me ajudaram, todas as que me leem. Obrigada por tudo. Obrigada aos homens que vêm aqui desafiar sua própria socialização, me escutam falar coisas que são incômodas. Eu vou me acertar com esse livro, vou fazer um levantamento dos exemplares que talvez estejam sendo devidos ou que tenham sido extraviados. E eu vou colocá-lo à venda de novo, a partir de agora. Porque é um pedaço de mim que tem que ir para o mundo para virem outros. Por mais difícil que seja, muito difícil vender esse livro. Vocês não fazem ideia de como é difícil vender esse livro. Eu colocar ele no mundo é muito difícil pra mim. Não é porque eu não quero, é trauma pra caralho. É trauma pra caralho. Mas ele vai. Agora ele vai. Obrigada por todo o apoio. Tá? Ótima semana pra gente. Que a mãe já nos abençoe. Nos abençoe, minha mãe.